Ô louco, meu! É assim que o Faustão costuma se expressar, né? Quando alguma coisa um pouco mais impressionante acontece, né? Esse é o jargão dele. Então ele deve ter atendido o telefone com a ligação do presidente Michel Temer desse jeito. Ô louco, meu! Porque o presidente, junto à sua assessoria, com certeza, resolveu ligar para o Faustão e explicar para ele como o mundo funciona fora de um programa de auditório. O que aconteceu? Domingo, o Faustão, de maneira muito passional, muito emotiva, né? Ele fez uma declaração opinando sobre o que ele pensa a respeito da reforma no ensino médio aqui do Brasil, dizendo que é uma grande sacanagem, né, do governo, que eles não fizeram uma consulta pública para que isso fosse implantado, etc, etc, etc. Então, o presidente, com certeza, que deve ser um fã muito grande do Domingão do Faustão, assistiu, se sentiu muito triste com essas declarações e resolveu ligar para o Faustão para, né, explicar para o amigo dele, Faustão, como as coisas funcionam. Óbvio que isso não foi declarado, eu estou só fazendo uma brincadeira, mas a assessoria de imprensa dos dois lados disse que a conversa foi num tom equilibrado, foi um tom amigável, né? Não me importa o que foi, o que não foi. Essa foi a notícia mais lida do dia. De novo, um assunto totalmente sem relevância, né? Mas as pessoas adoram uma fofoca, né? Bom, outro assunto, esse sim com uma relevância um pouco maior, foi o indiciamento pelo STF da Gleisi Hoffmann e do maridão dela, o Paulo Bernardo, né? Gleisi Hoffmann, senadora aí pelo estado do Paraná, e o Paulo Bernardo, maridão dela, que já foi ministro aí de Dilma aí, foi ministro em duas áreas aí, naquele festival de ministérios que a Dilma criou, né, no passado. Então eles eram o casal número 1 do PT há uns 3 anos atrás. E agora estão sendo indiciados aí, né? Estão no banco dos réus. A denúncia foi feita pelo relator aí da Operação Lava Jato, o ministro do STF, Teori Zavascki, que não tem uma opinião exatamente formada sobre ele, porque não dá para saber se ele é petista, se ele é PSDBista, se ele é de esquerda, de direita. Não dá para agora eu opinar com precisão sobre isso. Mas ele abriu o inquérito, abriu o indiciamento, aliás, né? Fez a denúncia e eles estão agora na mão do STF lá para serem julgados pelo recebimento de R$1 milhão, né, em propina desviada da Petrobras no escândalo do Petrolão para a campanha da Gleisi ao Senado no ano de 2010. Que coisa mais impressionante, né? Mais impressionante que isso são as declarações da Gleisi. Eu vou colocar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Assistam e tirem as suas próprias conclusões sobre essa moça, né? Teve uma outra notícia também que tomou uma certa repercussão, porque diz respeito a uma questão aí, é antiga, mas é uma questão que ainda afeta um pouco a sociedade, porque criou-se um grande mito no entorno dela, que foi o massacre do Carandiru, né? Então, em 1992, houve uma rebelião no pavilhão 9 do Carandiru, e a comando do coronel Biratã Guimarães, eu acho que esse é o nome dele, a PM entrou lá metendo bala em todo mundo, né? E, poxa, de 1992 pra cá já se vão aí 20 e tantos anos, né? Mas 74 policiais que estavam naquela operação ainda não foram julgados. E o inquérito está sendo encerrado aí, né? O inquérito está sendo encerrado, né? Não sei em que instância que isso está, mas está sendo encerrado. Poxa, 20 anos depois, daqui a pouco vai... Não sei como é que é a prescrição desse tipo de crime, mas uma coisa é certa: a gente não pode dizer que alguém merece morrer.
independente de quem seja essa pessoa. Principalmente nós, como cristãos, não podemos dizer: essa pessoa merece morrer, essa pessoa merece a morte mesmo porque ela fez o mal, praticou o mal. Não cabe a nós o julgamento sobre a morte, né? Nós temos apenas que orar para que Deus tenha misericórdia de todos. E essa ação da PM em 1992 no Carandiru, então ela tem um contexto histórico e ela tem também muitas provas praticamente irrefutáveis de que foi um massacre. Então, primeiro contexto histórico. Naquele ano em específico, naquela época, né, final dos anos 80, início dos anos 90, a polícia matava pra caramba. Pegou o cara com a boca na botija, era bala, era morte, era assim que funcionava, né? Então você imagina, 24 anos atrás, 25 anos, 30 anos atrás, a população de São Paulo era muito menor, né? As periferias eram muito menores e a polícia matava muito. Matava na taxa de 100 pessoas aí por mês, né? Houve então a ocorrência lá no Carandiru, conflito, e a partir daquilo levantou-se uma questão, né, enorme de morais, princípios, de poder da polícia, e essa taxa foi diminuindo muito. Até nos dias de hoje há reflexo. Se é direto ou indireto disso, eu não sei, mas a polícia mata muito menos hoje em dia, né? Agora a questão das provas, né? Então, você pega as fotos lá que tem na internet aí, dá com pau, e você vê que tem corpos que estão cravejados de balas, né? Não foi um tiro, não foi legítima defesa. O cara, ele meteu bala e muita bala nas pessoas, né, nos presidiários que ali estavam. Tiros pelas costas, tiro na cabeça e no pescoço, vários tiros disparados de armas diferentes, né? Então são provas irrefutáveis de que aquilo de fato foi um massacre. Segundo fato é que o pavilhão 9, ele era um pavilhão que recebia presos que eram considerados, e de fato eram, réus primários, ou seja, aqueles que haviam cometido não cometido o seu primeiro crime, mas aqueles que teriam sido condenados pela primeira vez. Isso não minimiza o fato deles serem presos perigosos ou não, né? A organização prisional naquela época era uma, hoje é outra, enfim. Fato é que o pavilhão 9, ele não era... Isso é um mito. O mito de que o pavilhão 9 era lá estavam os caras mais perigosos do mundo. Não é bem assim, né? Isso é fato. Enfim, né? Sobre isso é como eu falei. Não cabe a nós o julgamento sobre a vida e a morte de ninguém, né? Principalmente a nós que somos cristãos. Não nos cabe esse julgamento, porque o nosso julgo é desigual, ele é falho. Agora, uma última notícia foi a morte do Shimon Peres, lá, o israelense que recebeu o Nobel da Paz, foi primeiro-ministro de Israel lá nos anos 70, depois foi presidente também de Israel, já nos anos 2000, 2010, aí, se salvo engano, 2007, 2014, alguma coisa do tipo. E a morte dele repercutiu bastante porque ele foi um ganhador do Nobel da Paz, né? Junto com Yasser Arafat, né, o palestino, e um outro árabe lá que eu não vou lembrar o nome. Eu realmente não consegui ler essa notícia com a calma que era necessária. Mas foi, pelos fatos ali descritos, né? Consegui pesquisar em Wikipedia, que não é o melhor meio de pesquisa hoje em 2016, mas parece que contribuiu com alguma coisa na humanidade, né? Apesar de ser de um partido lá em Israel denominado Partido Trabalhista, né? Isso já por si só já não é muito bom, já é questionável. Mas não vou pesquisar sobre o cara, não vou tentar entender, ele já se foi e é isso. Essas são as notícias de hoje. De novo, 10 minutos de vídeo. Vou ter que espremer mais isso daí. Tchau, tchau.